É a hora que vocês quiserem. Amém. Eu quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui em cima do monte, nesse propósito de 12 segundas-feiras em cima do monte, conforme o propósito que nós fizemos com Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. E a palavra que Deus nos revelou esse final de semana se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8. Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8, está escrito: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e vai e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estrarei sobre o cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hu subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hu sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Eu quero declarar para você, no dia de hoje, no poder que há no nome de Jesus, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que é o nosso Deus, Ele é a nossa bandeira, Ele é a sua bandeira, e é bandeira de vitória nessa tarde, no poder que há no nome de Jesus. Eu quero me ater ao versículo 8, e depois eu vou passar para a pastora Edna, para ela compartilhar aquilo que Deus colocou nessa palavra. O versículo 8 está escrito: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim significa lugar de descanso, lugar de provisão, lugar do socorro de Deus. Refidim é um vale que fica entre o Cairo, no Egito, e o Monte Sinai. É um vale muito grande. E o nome desse vale, Refidim, significa lugar de descanso. Ou seja, Deus levou o seu povo para um lugar de descanso. Só que quando eles chegaram ali, a Bíblia diz que não havia água. E a partir daí formou-se um grupo, e esse grupo começou a colocar Deus à prova. Daí receberam o nome de Massá. Massá quer dizer colocar Deus à prova. Quem é eu? Quem é você para colocar Deus à prova? Se Ele, na sua essência, Ele é a verdade. Ele é imutável. É impossível Deus mudar. Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é fiel. Então, a partir daí, você começa a ver já uma segunda igreja. Tem a igreja que está em Refidim, que é o lugar de descanso e de socorro de Deus. Mas aí surge uma igreja que começa a colocar Deus à prova. E a esse povo é chamado o nome de Massá. E eu quero lhe perguntar hoje: você está em Massá ou você está em Refidim? E aí eis que surge mais um outro grupo. E é um grupo que começa a contender com Deus e com Moisés, que era a autoridade de Deus constituída naquele lugar. E para esse povo é dado o nome de Meribá. Meribá quer dizer o quê? Contender com Deus. E quantas pessoas nós vemos nos dias de hoje colocando Deus à prova? Quantas pessoas no dia de hoje contendendo contra Deus? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar nessa tarde, como sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Saia de Massá, saia de Meribá e venha para Refidim.
que é o lugar do descanso de Deus para você, é o lugar do socorro de Deus para você. Eu estou aqui como sacerdote, como boca de Deus. O meu compromisso é com Deus e com a sua salvação. O meu compromisso é com a sua alma, é com a sua vida eterna com Deus. Então não deixe que nada nem ninguém leve você a colocar Deus à prova. Quem é eu, quem é você para colocar Deus à prova? E não permita, não deixe que ninguém engane o seu coração a ponto de levar você a contender com Deus, que é o povo de Meribá. Eu não sou Maassá e não sou Meribá. Eu sou Refidim, local de descanso, local de socorro. E eu quero declarar para você nessa hora, no poder que há no nome de Jesus, que hoje tem descanso de Deus para você, tem socorro de Deus para você que tem suportado as lutas, para você que tem suportado as provas, para você que não tem colocado Deus à prova, para você que não contende com Deus, para você que não duvida do poder de Deus. Esta tarde, nesse dia de hoje, Deus está te levando para Refidim, local de descanso, local de socorro, porque vem socorro de Deus para você no dia de hoje, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, pastora Ellen? Eu queria só falar aqui do versículo do Êxodo 17, 9. Diz o Senhor: por isso disse a Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outreiro e a vara de Deus estará na minha mão. A importância, quando você está numa peleja, você ter alguém para dar cobertura espiritual. Cobertura espiritual não significa falar para massagear os nossos egos, mas sim fazer aquilo que o Senhor ordena. Aleluia. Quando Moisés subiu para o monte e demorou os 40 dias para descer, quando Moisés desceu, estava todo o povo disperso, porque eles não aguentaram esperar o tempo de Deus. É verdade. Mas, quando Moisés desceu, quem estava esperando Moisés? Josué. É verdade. E eu fico muito feliz de, no meio daquela multidão, a maioria tinha sido disperso. Tinha colocado bezerros, buscado outros deuses, para ver se andava mais rápido, porque eles se achavam abandonados. Mas quando Moisés desceu, a primeira pessoa que ele observou que estava aguardando o seu líder foi Josué. Aleluia. E eu quero perguntar para você: você tem esperado em Deus? Você está esperando a resposta que Deus quer dar para você? Porque quando Moisés desceu, ele desceu com as 10 tábuas dos mandamentos. É verdade. Ali fazia toda a história ser mudada na vida daquele povo. E às vezes a nossa precipitação, ficamos buscando atalhos e nos faz fugir do propósito e da palavra de Deus. É verdade. Seja como Josué. Ouça, obedeça, tema a palavra, e uma coisa é certa. E aí, se você for olhar em toda a história, entre Moisés, Josué e todo aquele povo, quem foi que entrou na terra prometida? Quem foi que pegou a terra que o Senhor havia prometido? Quem foi que envelheceu dentro da terra de Canaã? Quem foi que comeu do bom e do melhor? É, Deus. Quem foi que colocou os inimigos do povo de Deus para correr de todas as cidades, tantas fortificadas como a Ai, que era uma das menores? Foi Josué e Caleb. É verdade. Sabe o que eu quero dizer com você nessa palavra de hoje? A obediência, a sua liderança, vai fazer toda a diferença. Aleluia. Porque Moisés sabia o que estava falando para Josué. Sobe, vai lutar, e eu vou subir o monte e eu vou clamar por vocês. Aleluia. Você vai lutar, mas eu vou estar na torre da vigilância. Aleluia. Eu vou estar em cima do monte buscando por você. Aleluia. E nessa mesma palavra, se você ler, você vai ver que a Bíblia diz que quando Moisés era com as suas mãos estendidas, Josué prevalecia contra os seus adversários. Quando os braços de Moisés cansavam e paravam, os inimigos venciam sobre Josué. Até que alguém teve uma ideia de colocar uma pedra e segurar os braços de Moisés, e o tempo todo o braço de Moisés estava sustentado. Traduzindo para o dia de hoje,
Você só está de pé e eu só estou de pé porque tem um homem de Deus e uma mulher de Deus com braços estendidos. Porque não é a força, não é a inteligência, não é o conhecimento, não é a profecia, não é a revelação. Quem lhe sustenta de pé é um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem aliança com Deus. Aleluia. E que não se perdeu no decorrer do tempo. Sabe quem sustenta um homem de Deus de pé na luta, na peleja? Sabe quando os casamentos eles são restaurados e restituídos? Quando tem alguém que tem base bíblica, porque sem base bíblica nós não chegamos em lugar nenhum. É verdade. Eu quero dizer para você que nos ouve no dia de hoje, sabe por que a sua casa ainda está de pé? Porque tem alguém de joelho, alguém que tem aliança com Deus, como Moisés tinha aliança com Deus. Ele diz, vai Josué, para a peleja com os adversários, arruma os homens e vá guerrear. Mas eu vou subir para o cume do monte e lá eu vou invocar o nome do Todo-Poderoso, do Deus que pode e faz todas as coisas, e seus inimigos vão ver que Deus é conosco e vai dar vitória para você. Sabe quando você e eu vamos ter vitória? Quando nós confiamos na palavra da nossa liderança. Sabe por que Deus está falando com você hoje? Porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o teu cativeiro, mas tem que obedecer a palavra de Deus, porque sem obediência nós não vamos ver a glória de Deus. Deus tremendo e poderoso. Aleluia! Sabe quando você vai entrar na peleja e vai sair de posse de vitória? Quando você ouvir e obedecer. Porque a Bíblia diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. É verdade, Deus. Obedecer não é fácil. Às vezes nós temos que passar por cima de nós mesmos. É verdade, Deus. Para obedecer o chamado de Deus. Aleluia. Para nós obedecer o chamado de Deus, temos que esquecer da nossa identidade. É verdade, Temos Deus. que esquecer do eu, do eu sou, do eu tenho, do eu faço. Tem que somente confiar, subir no cume do monte. É verdade. É que neste lugar nós viemos aqui. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nós estamos em cima do monte para que você tenha vitória. Para que você tenha conquista, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Em nome de Jesus. Pois eu abençoo a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua história. Em nome de Jesus. Essa palavra de Êxodo 17:8, ela é muito forte. Aleluia. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. É verdade. O Filho do Homem está voltando e isso não é brincadeira. É verdade, Deus. As pessoas estão se iludindo. É. Hoje mesmo eu dizia para alguém que conversava comigo sobre a palavra. O que está escrito aqui vai acontecer. Vai. Não se iluda. É verdade. Aqui, ó, é realidade. É verdade. Essa palavra aqui, ela é real. Aleluia. Que você guarde na tábua do teu coração. Aleluia. Porque nós subimos nesse cume do monte como Moisés subiu. É verdade, Deus. E Josué foi para o campo de peleja. Sabe aqueles soldados que um estão de frente para a guerra e os outros estão de costa, porque tem que proteger os seus amigos que estão em frente no campo de peleja. É verdade. Você está de frente para a guerra. Nós estamos de frente para o monte, lhe dando cobertura no reino espiritual. Em nome de Jesus. Você já observou quando um exército, ou quando a militar, ou quando as forças armadas vão confrontar uma situação? Nem todos estão de frente. Uns estão cada um no seu ponto estratégico. É verdade. E nessa tarde, nesse dia que se chama hoje, nós estamos no ponto estratégico. Meu Deus. Você pode imaginar, mas qual é a necessidade de subir no monte? A necessidade de Moisés fala para nós. É verdade. Quando Josué lutava, aqui está escrito que Moisés estava no cume do monte. Aleluia. Pois eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós somos a Igreja Geração Forte. E viemos aqui em busca de um milagre. E vamos descer de posse de vitória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoamos você, sua casa, sua família, seu ministério, com toda sorte de bênção. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.